Boa noite a todos e todas. Boa noite à mesa da casa. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Luiz Carlos Matzenbacher, e assim cumprimento a todos os vereadores, e quero cumprimentar ao público, aos educadores que estão aqui presentes também, e já de antemão agradecer essa oportunidade que a gente está tendo de vir aqui falar com os senhores, com as senhoras, sobre uma situação que está acontecendo no estado do Paraná. Eu quero desculpar também o atraso, que a gente teve um acidente na estrada, e eu vou ler, né, para poder explicar melhor, e daí no final, se quiserem fazer alguma pergunta, né, eu estarei à disposição. Os educadores do Paraná, professores e funcionários, não tiveram as merecidas férias neste mês de janeiro. O governo do Estado, através do chefe da Casa Civil, o deputado Valdir Rossoni, simplesmente comunicou, no dia 16 de janeiro de 2017, à direção estadual da PP Sindicato em Curitiba, sobre a nova resolução da distribuição de aulas, a resolução número 113 de 2017. Essa resolução trouxe insegurança para os professores, pois é um retrocesso de mais de 20 anos em relação aos direitos conquistados pela categoria. Primeiro, porque penaliza os profissionais do magistério que tiveram qualquer licença médica para cuidar da sua saúde. A gente entrou, inclusive, com uma tutela, né, da Justiça, e foi concedida uma liminar em relação a isso. Na semana passada, a gente conseguiu essa liminar que derrubava, né, a linha G do artigo 39 dessa resolução. Portanto, agora, antes da gente sair de União da Vitória, a gente estava vendo na rede social, foi derrubada essa liminar. Portanto, né, infelizmente, colocar para os educadores que os professores que têm aula extraordinária, que têm 20 horas, e daí pegam aula extraordinária, que sempre deram aula, que era normal acontecer isso, eles estão impedidos, se eles tiraram licença para a saúde ou se afastaram por causa de tratamento de saúde, eles estão impedidos. O governo fala que teve muitos atestados médicos. Aí a gente não duvida disso. Portanto, a gente não pode brincar com a questão da saúde. Nós temos mulheres grávidas que tinham gravidez de risco, pessoas que com tratamento de câncer, pessoas que morreu alguém da família e que teve que acompanhar o pai e a mãe. Então, teve várias situações que a gente sabe que não tem, a questão da saúde, a gente não escolhe o momento que vai acontecer e que a gente precisa. E no rol de tantos profissionais, é possível que tenha tido bastante. Agora, o governo, ele coloca para a sociedade como que se parecendo como que se todas as licenças fossem irresponsáveis, que as pessoas tiraram porque não queriam trabalhar. Isso, então, é uma questão muito grave que tem acontecido. Nós temos uma professora que teve tratamento de câncer na União da Vitória, que ela tem 20 horas, ela fez um tratamento muito longo e difícil, e por isso ela precisa agora de alimentação diferenciada. A vida dela encareceu por conta disso, ela precisa de cuidados, e ela não vai poder pegar, segundo essa liminar, a questão da aula extraordinária. Então, é muito grave essa questão. Mas outra questão grave, né? Então, a questão da saúde, a gente tem colocado para o governo que a gente quer conversar sobre isso, sobre as condições de trabalho, por que os professores ficam doentes. A gente tem uma proposta, inclusive, em relação a isso, no sindicato, querendo discutir por que os professores ficam doentes. Por que será? Né? Vamos estudar isso. Nós temos, inclusive, algumas questões que levam à questão do adoecimento profissional. Não é só na profissão do magistério, em outras profissões também, mas a gente quer discutir isso e ser justo em relação a isso. E a outra questão que a gente quer denunciar aqui, né, que é em relação à redução da hora atividade. Acho que eu queria tomar um tempo para falar em relação a essa questão da hora atividade, porque a sociedade, eu não entendo o que é hora atividade. Vou tentar colocar algumas questões aqui. Hoje, a hora atividade, ela, por lei,
ela é 33% sobre a jornada de 20 horas e 40 horas. Exemplificando, o professor que possui 20 horas aulas, fica 13 aulas com os alunos e 7 horas em aula de atividades na escola, para preparar melhor suas aulas, planejamento, correção de provas e tal. A hora de atividade é uma lei federal, a Lei 11.738 de 2008, que trouxe o piso salarial para todos os professores do Brasil, das redes estaduais e municipais, que hoje o piso hoje para 40 horas é 2.298 mil. É um piso justo para alguém que trabalha com uma profissão que prepara todas as outras. E ainda não é o ideal. A gente tem da questão do como que se prepara esse professor, esse profissional, e comparado com outros profissionais que têm a mesma formação que a nossa, o nosso piso é baixo. Mas é o que temos e é o que a gente gostaria de ter aqui no Paraná. No Paraná, o governo não cumpre, desde 2016, o nosso piso. O nosso piso hoje está em 1982,10. É o nosso piso que está hoje. Então, nós temos uma defasagem de 15% do piso. Então, assim, eu estou colocando aqui porque o que é colocado na mídia não condiz com o que é a verdade. Então, portanto, o governo do Paraná não cumpre essa lei desde 2016, quando deixou de reajustar o salário dos servidores do magistério, e hoje a nossa defasagem é de 15,98. E, assim, esse piso, provavelmente, os senhores vão estar, ou se já não falaram sobre isso, vão estar falando, porque vai passar pela Câmara dos Vereadores. É uma questão importante, foi uma luta. A gente começou essa luta na LDB, foi aprovada na LDB. Essa luta começou muito mais tempo, né? Então, queria só colocar aqui. Então, a hora de atividade foi aprovada na LDB, né, que é a nossa Lei de Diretrizes da Educação, 93/96, né, de 96, que foi aprovada no governo Fernando Henrique. E ela foi sancionada. Então, a hora de atividade, ela estava lá, foi aprovada lá na LDB. Estava lá, só que ela tinha que ser regulamentada e sancionada, né? Tem os trâmites, vai na lei maior, mas depois ela tem que ser regulamentada. Então, ela foi regulamentada em 2008 com a Lei do Piso Nacional pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e desde essa aprovação lá, e desde que foi sancionada, o Estado, né, o magistério, a categoria, iniciou uma luta dura para conquistar esse direito. Em 2002, foram várias mobilizações para que acontecesse isso, mas em 2002, né, no governo Lerner, conquistamos 10% da atividade. E em 2004, 20% no governo Requião. E em 2014, por conta de que tem essa lei federal de 2008, do piso, que dizia que 33% tinha que ser atividade, com muita mobilização, muita luta, nós chegamos a 33%, né, de atividade aqui no Paraná. Então, e foi no primeiro mandato do governo Beto Richa. Então, a gente não consegue entender, né, como que ele aprovou e agora ele volta atrás. Então, essa lei foi baseada também no nosso plano de carreira do magistério, que foi sancionada, né, que foi aprovada em 2004. Mas o 33% foi o Beto Richa que aprovou, no primeiro mandato. Então, assim, queria colocar que essa situação da atividade, ela é muito grave. É muito grave porque ela vem, além de retirar direito, ela não explica para a sociedade, né, ele não explica para a sociedade a importância disso e a luta que foi feita em relação a isso. Então, deixa aqui. Então, aonde que está isso? A nova resolução da distribuição de aula, que nós estamos chamando de resolução da maldade, o governador vai reduzir essa atividade de 7 para 5 aulas. A justificativa do governo, esse que eu queria colocar, para que o professor fique mais tempo em sala de aula. Da forma que o governo coloca para a sociedade, dá a impressão que o professor não quer ficar em sala de aula. E não é isso. O professor fica mais tempo em sala de aula, mas ele tem mais tempo para preparar essa aula, né? Então, assim, o que o governo esconde com essa justificativa? Ele esconde
que tem como objetivo economizar com a educação e baratear o ensino de nossos educandos. A redução de 2 horas de atividades por padrão do professor terá uma economia de 200 milhões para os cofres públicos. E o mais grave, cortará o emprego de 7 mil professores e professoras temporários que ficarão desempregados. Só no Colégio Barão serão mais ou menos em torno de 20 profissionais que não terão contratos abertos. O que é isso? É um descaso em relação à vida desse profissional, à família desse trabalhador, né, desse professor, que depende dessa atividade para sobreviver. Então, acho que é uma questão muito séria. No Estado, 7 milhões de pessoas que sempre prestaram essa atividade para o governo, prestaram serviço para o governo, dando aula, agora vão perder essas aulas. Os professores estão desesperados por causa disso. Eu gostaria, assim, se vocês me dessem licença, para ler um texto, um artigo, né, uma parte do artigo, sobre a questão da hora-atividade e o direito à qualidade da educação, publicado pela professora da Universidade Federal do Paraná, doutora Andréa Barbosa Gouveia, que ela publicou no dia 1º de fevereiro desse ano. Ela diz que a hora-atividade não é um benefício de professores e professoras, é um mecanismo da política educacional para garantir à sociedade condições para que o profissional da educação possa desenvolver com qualidade a sua profissão. Mas a hora-atividade não é um fim em si mesmo, é um meio para produzir uma educação de melhor qualidade. Reduzir a hora-atividade significa, no caso do professor, obrigá-lo a trabalhar em casa, além da sua jornada e sem remuneração para isso. Por muito tempo, essa prática foi a regra nos sistemas educacionais brasileiros, contribuindo apenas para a deficiência histórica da nossa educação. O que a sociedade paranense espera de qualquer governante comprometido com uma política educacional séria é que este cumpra a legislação nacional e atue para garantir melhores condições de trabalho aos professores e não ao contrário. Inclusive, o Beto Richa, na sua reeleição, né, quando ele estava fazendo campanha, ele dizia que ia ampliar e melhorar a questão da hora-atividade, e pelo contrário. Continuando aqui o artigo. Vivemos um tempo em que indicadores educacionais dos estudantes têm sido tomados como termômetro da qualidade da educação. Ainda que cada indicador contenha limites, eles também revelam alguns importantes aspectos da realidade. Lembremos que quando observamos os resultados de proficiência dos estudantes nos exames em larga escala, a rede pública federal de ensino sempre se destaca com escolas de grande qualidade. Um dos aspectos centrais a explicar esses resultados é que, na rede federal, a hora-atividade é há muito tempo condições constitutivas da jornada de trabalho docente. Então, criar dificuldades sobre o cálculo na hora-atividade é produzir subterfúgio ao cumprimento da lei. Mais que um desrespeito aos professores e professoras, é um ataque a uma necessidade básica de qualquer sociedade contemporânea, o seu direito à educação de qualidade. Então, eu gostaria de colocar aqui para os senhores, eu não sei como é que está meus tempos. A senhora pode expor o assunto. Então, tá, obrigada, senhora. Que colocar aqui um outro fator importante para a questão da qualidade da educação, que não sou eu que digo, são os estudiosos, baseado nas questões de, quando você vai estudar a qualidade da educação em outros países, quais são os aspectos que são importantes nesses países, o que leva à qualidade da educação. Né? São as condições de trabalho, que eu já coloquei para os senhores, que é a questão da hora-atividade. Uma das questões é a hora-atividade. A outra questão é a questão de valorização profissional, que também nós temos essa dificuldade, a questão do piso, do não cumprimento do piso, não pagamento da database, né, que o governo não pagou a database, não só para os profissionais da educação, para todos os servidores públicos, e também a questão de como se valoriza. Eu não sei se os senhores estão acompanhando a questão da distribuição de aula, aqui na cidade, mas está mais tranquilo, porque ainda não chegou na aula extraordinária, ainda não chegou, né? E não chegou ainda para o PSS, porque é aí que vai começar a sentir os efeitos da questão da distribuição. Nos grandes centros, e União da Vitória também tem acontecido, as pessoas se humilhando para a questão de pegar aula. Professor de educação física, vários professores de educação física lá em União da Vitória, são obrigados a pegar aula de ciências para completar o padrão. Eles não podem escolher, eles são obrigados a pegar. Senão eles perdem a lotação na escola e tal. Então, assim, professores técnicos, profissionais,
técnicos da área profissional, eles têm que dar aula de matemática, sendo que eles nunca deram aula de matemática. Só que no seu currículo que ele tem um tanto de aula, 120 horas de matemática, ele é obrigado, e faz anos que ele não dá aula de matemática. Quem que vai perder com isso? É o aluno lá na sala de aula. O professor precisa se especializar na sua disciplina, ele precisa estudar, ele não consegue estudar de várias disciplinas. Isso baixa a qualidade. Isso é estudo em relação a isso. Para um professor dar uma aula de história, ele tem que se preparar muito para dar uma aula de história. Ele tem que estudar 4 anos na faculdade, mais a pós-graduação. Tem professores fazendo mestrado. Nós, no Paraná, temos o PDE, que também está comprometido. Então, assim, como assim agora distribui a aula para um professor que não tem aquela preparação? Expõe o professor, expõe o aluno, expõe a educação pública, baixa a qualidade da educação pública. Então, é um compromisso que essa situação não é só os educadores que estão perdendo. A sociedade está perdendo. Se nós não prestar atenção nisso, daqui a pouco nós vamos olhar para a história e vamos dizer o que nós fizemos enquanto nós educadores, né, nós estamos indo à luta. Cada liderança, nós estamos falamos lá com a Câmara de Vereadores, não falamos dessa forma, nós falamos antes de iniciar os trabalhos com o presidente lá de União da Vitória, falamos com o juiz, estamos agendados com o bispo lá de União da Vitória, nós estamos falando com as lideranças porque nós precisamos colocar o que a sociedade também quer para a educação pública. O que ela quer? Né? Ela quer que tenha uma educação pública de qualidade, precisa de condições para isso. E nós estamos denunciando que as poucas condições que nós temos, estão sendo tiradas. E, para isso, nós tivemos aí... O que vocês fizeram? Assim que nós ficamos sabendo dessa resolução, nós começamos uma luta de tentar negociar com o governo. O governo só chamou e comunicou. Não teve diálogo. Nós fomos na Secretaria de Educação, ocupamos a Secretaria de Educação para tentar um diálogo com a secretária. A secretária não teve diálogo com nós. Fomos tirados de lá por força da polícia. Se nós não saíssemos de lá, a polícia ia nos tirar na amarra. Então, nós saímos de lá. Daí, fomos nos núcleos regionais. As ações eram sempre para tentar trazer o governo para dialogar. O governo, quando nós ocupamos a sede, ele chamou a imprensa, mas não resolveu nenhuma situação. Simplesmente disse que ia continuar a resolução do jeito que era. Fomos nos núcleos também, não adiantou, não tivemos resultado. Fomos na Assembleia Legislativa, fomos barrados de entrar na Assembleia Legislativa. Não é assim que se trata um educador, né, no Estado, num país, qualquer lugar. Não é assim que se trata um educador. Nós queremos diálogo. E daí, estamos aqui dizendo, nós vamos ter Assembleia agora no sábado. Nós não queremos greve. Greve, para nós, os professores sabem, as professoras que estão aqui, os educadores, quem está aposentado também. É desgastante, é algo que nos tira, que nos desgasta muito. Mas a greve é a única forma de fazer o governo chamar para negociar. Nesse momento, não tem outra forma. Então, nós estamos dizendo aqui que nós não queremos greve. Mas se o governo não chamar para negociar, para derrubar isso, para mudar essa resolução, a gente não tem como é difícil não entrar numa greve. Assim, estou dizendo que nós aqui já conversamos, amanhã vamos ter o conselho, não queremos, portanto, é decidido numa assembleia lá em Maringá, né? A decisão é unânime, que é da maioria. Se for decidido lá pela greve, na segunda-feira não inicia a aula. É desgastante? É porque, sabe por quê? Porque o governo tem feito isso sistematicamente para nós, desde o ano passado. Com o 29 de abril, o governo, além de nos jogar bombas, tirou nossa previdência, nos humilhou, ainda ele fez todo um trabalho de desvalorizar os professores, colocando na mídia contra-cheques que não eram reais, dizendo que os professores ganhavam mais que os prefeitos. Uma professora teve uma matéria na Gazeta do Povo, vocês podem procurar a matéria, está lá, sobre essa questão. A professora que eles expuseram ela, além de expor ela,
numa cidade pequena, você sabe como é que é expor uma pessoa numa cidade pequena. Ela tinha recebido atrasados de vários anos, e naquele mês ela tinha recebido acumulado. Eles expuseram aquele contra-cheque dela. Assim como vários outros, depois a Gazeta do Povo foi atrás e conseguiu ver isso. E está lá a matéria relatando isso. A própria Gazeta do Povo faz uma crítica em relação a isso. De novo, o governo está fazendo isso. Se vocês forem ver o portal dos contra-cheques dos professores que estão na ativa, está lá um salário enorme, muito maior do que os professores recebem. Porque no contra-cheque que está na folha lá, está o salário de janeiro, 13º, as progressões, né? É acumulado várias questões na mesma folha. Depois, se você souber onde clicar, você vai ver que está separado. Mas nunca aconteceu isso. Por que o governo agora está colocando isso acumulado? É para expor o profissional para a sociedade e dizer, olha, está ganhando muito, está querendo fazer greve. Sabe? Então, a gente está denunciando isso, porque é isso que está acontecendo com os educadores do Paraná. E pedindo o apoio dos senhores, que são liderança no município, de ouvir a verdade, porque a verdade, se não prevalecer hoje, daqui a uns anos vai prevalecer. Pode ter certeza, a verdade prevalece. E aí a gente, no momento que a gente está naquele cargo, o que eu posso fazer para fazer com que a verdade se prevaleça? E, no caso, nós, que somos gestores públicos, que trabalhamos com a questão do público, nós temos que... O que nós fazemos para que... Porque o público é aquilo que é para o povo. O que nós fazemos para que isso seja de melhor qualidade? Eu penso que cada um que está aqui, está aqui para trabalhar para o público. Ninguém vem aqui para trabalhar para a pessoa mesmo. Eu vim aqui para resolver os meus problemas. Todos os vereadores que estão aqui pensando um projeto para o público. Né? Em cada área que os senhores foram eleitos, na agricultura, na educação, na saúde, né? Mas estão pensando no público. Então, o que a gente está fazendo para melhorar? Porque se acontecer essas medidas, a qualidade da educação pública vai diminuir, vai baixar. E a gente quer pedir que cada um nos apoie e também, se puder, fazer interferência junto aos deputados, para que isso não venha a ocorrer. Essa briga, essa questão que o governador está tendo com os educadores, está chegando às raias assim, da doença. Porque é um ódio que ele tem por nós. E foi por conta da questão do 29 de abril, aonde nós estávamos lá reivindicando um direito que era que não tirassem de nós a questão da Previdência. Ele ficou com muito ódio e, de lá para cá, a gente tem sido perseguições sistemáticas. Então, pedimos para que isso não vai levar nada, não vai levar nada no sentido assim de amanhã depois o governo passa, né? Esse governo tem 2 anos. E aí? Sabe como que vai ficar a nós enquanto gestores, né? Se apoiamos ou não esse tipo de governo, esse tipo de medida, não digo do governo, porque pode ser que em algumas áreas ele tenha alguma questão que... Mas esse tipo de medida em relação à educação pública. Então, quero agradecer, né, a oportunidade e espero ter esclarecido sobre, né, o que está acontecendo e reitero o pedido de apoio, né, e interferência dentro das possibilidades de cada um. Obrigada.